Gente, ó, Caburão entrou aqui, é o CEO da Emite aí, tá? Vai participar com a gente aqui como co-host do webinar, tá? O Hugo, superintendente de fiscalização da NTT, vai ser peça fundamental aqui durante o webinar, aqui, vai poder esclarecer todas as nossas dúvidas aqui. E o Wellington, também sou aqui da Emite aí, sócio fundador da Emite aí e cuido de produto aqui dentro da empresa aqui, e vou ser o host aqui da condução do nosso webinar aqui, tá, gente? Dando objetivo, tá, para todo mundo que entrou aqui no webinar, explicar um pouco qual o contexto geral, tá? A gente teve a mudança da fiscalização do CIOT, então teve algumas mudanças na regulamentação e como vai ser feita essa fiscalização ali, e isso surgiu muitas dúvidas, tá? Então, sobre a fiscalização do piso mínimo do frete, quem tem determinado papel, quais são as responsabilidades ou as penalizações que podem acontecer sobre o tema, e acho que ninguém melhor que explicar isso quem está ali, embasado ali no dia a dia, que é a NTT. Então, a gente fez um esforço para poder esclarecer para todo mundo que participa do transporte, então, transportadoras, TMS, ERPs e soluções afins, poderem esclarecer as dúvidas que têm sobre o tema, tá? Então, dando uma introdução geral aqui, a gente vai ter dúvidas que a gente vai responder no final do webinar. Então, a gente vai ter perguntas que a gente vai recebendo ao longo daqui da condução e a gente vai consolidar essas dúvidas aqui para no final a gente poder esclarecer todas elas ali. A gente vai dar uma visão macro do porquê dessas mudanças, o que está acontecendo e tudo mais, e ao final a gente vai responder as perguntas. A gente sabe que no decorrer dessa semana foram colocadas várias perguntas para a gente vai tentar esclarecer ao máximo, e algumas perguntas que não forem esclarecidas durante o webinar a gente vai responder posteriormente, tanto no grupo do WhatsApp, a gente vai ter as comunicações das redes sociais, que a gente vai publicar os conteúdos ali estruturados para que vocês possam sanar as dúvidas ali. Pode ser que, porventura, alguma pergunta que não foi sanada ou esqueceu de fazer, vocês podem fazer posterior dentro dos nossos canais de comunicação, fazer essa pergunta para a gente, que a gente pode responder. Então, o canal do WhatsApp ali que a gente criou tem toda uma estrutura para a gente poder responder posterior ali, tá? Dito isso, gente, para a gente poder ir direto e começar a explicar um pouco, assim, eu acho que aí, Hugo, e a gente vai fazer um bate-bola entre você e o Caburão aqui, eu acho que a principal pergunta, assim, Hugo, é o porquê da mudança, assim, né? O porquê que motivou essa mudança, o que que a gente faz no decorrer dessa mudança. Então, explicar um pouco o contexto geral, o objetivo principal da NTT. Primeiramente, boa noite, né? Um prazer para mim estar aqui representando a agência na discussão desse tema tão importante acho que para a sociedade como um todo, né? Essa questão do piso mínimo, ela não se restringe a transportadores e embarcadores, porque a gente sabe que isso tem reflexo e pode ter reflexos a depender do caminhar de tudo isso em vários setores da economia. A gente tem visto aí uma movimentação grande nas últimas semanas aí por conta da mudança. Aí vamos lá, basicamente o que que mudou e por que que mudou, né? A lei 13.703 é uma lei de 2018, né, que instituiu o piso mínimo lá por conta, né, uma das demandas da greve lá de 2018 de caminhoneiros. E já falei isso em algumas oportunidades, não é um problema. A agência ficou muito ausente dessa fiscalização durante muito tempo. No início até teve uma fiscalização um pouco maior ali, mas era fiscalização basicamente presencial, que é muito difícil para a gente fazer, dada a limitação que a gente tem de pessoas e de orçamento, enfim, cobrir o Brasil todo é complicado. A gente tem hoje, dentro da superintendência, menos de 300 fiscais realizando todo tipo de fiscalização e de gestão da própria equipe, então não é todo mundo que está ali fiscalizando. E a gente estava com uma média até o ano passado de 1.000 fiscalizações, coisas de isso assim, que gerava cerca de 300 multas, no máximo, no mês, né, de média. E o governo trouxe para a gente, foi uma demanda de caminhoneiros, de transportadores, basicamente, que a gente aumentasse essa fiscalização, porque era um dos pontos que seria sensível ali para que a categoria ficasse mais satisfeita. E aí a gente foi buscando formas de impulsionar essa fiscalização, seja por cruzamento de banco de dados que a gente já tinha, então a gente deu um boom ali, deu uma média de 200 para 6.000 multas por mês, isso entre abril e novembro. E estávamos com uma perspectiva de implementar a fiscalização de fato eletrônica, que é o que tem acontecido agora, a partir de outubro. Outubro virou a chavezinha ali do MDFE para que alguns campos fossem obrigatórios, que eram justamente os campos que seriam fundamentais e essenciais para a gente conseguir fazer o cruzamento dos dados do próprio manifesto e realizar essa fiscalização de forma eletrônica. E aí, em dezembro, a gente teve quase 30.000 multas,
Janeiro a gente manteve, acho que chegou a aumentar um pouco. Fevereiro está nesse patamar aí, esse mês. Eu talvez eu consiga puxar os números aqui. A gente deve ter fechado com, se não com 60, com quase 60 mil multas. E tem potencial para muito mais. Isso basicamente não é reflexo ainda da mudança da resolução, tá? E da medida provisória do mês passado, do mês retrasado agora. E até hoje é simplesmente o aumento da fiscalização. Mas claro que isso agora mudou. A partir de então, a gente vai começar a olhar agora, esse mês, os dados dos manifestos emitidos em abril, que é essa nossa regra. A gente sempre está olhando um mês para trás, porque é quando a gente fecha o mês do manifesto. Então, a gente vai começar a ter, a partir desse momento, possivelmente essa semana, fiscalizações que vão gerar, podem, né, via gerar outros efeitos, para além das autuações pecuniárias que a gente tinha anteriormente, que é a questão da suspensão temporária do transportador, da multa majorada para o embarcador e da suspensão do direito de contratar também do embarcador, né? Então, a gente começando a viver essa nova era aí, junto com a obrigatoriedade do CIOT para todo mundo também, que vem para casar essa tentativa de trazer todo mundo para o cumprimento da regra que está lá na lei. E dando um contexto, antes de puxar para o Caburi fazer uma pergunta, no processo de fiscalização, você fala que você tem uma fiscalização que acontece durante o transporte, que ela pode ser retroagida posterior ao transporte, ou seja, depois que eu executei, se porventura não passou por uma barreira, alguma coisa nesse sentido, essa fiscalização, ela retroage ao documento? Então, por exemplo, quando você comenta que você vai olhar a base de abril ali, como é que vai funcionar na prática esse modelo de fiscalização ali? Na verdade, ele funciona com a simples emissão do manifesto hoje. Então, independente de onde passou, se foi visto, se não foi visto por algum fiscal, a fiscalização se dá na própria emissão do manifesto. Emitiu o manifesto, ele vai cair na nossa base de dados, não em tempo real, mas não é necessário. E aí, a partir do momento que a gente faz esse cruzamento dentro de cada manifesto, e aí o sistema acusa para a gente que existe um indício provável de multa. E aí a gente, claro, sempre tem um fiscal para validar isso e ver se aquelas informações de fato fazem sentido. Fechado. E aí, Cabura, eu acho que para você que está no dia a dia ali, lidando principalmente com os principais executivos transportadoras, acho que essa mudança toda, o que é que você tem ouvido falar das principais impactos e como é que o mercado de transporte tem ouvido e tem falado dessa mudança? Acho que sim, a gente estava recentemente, agora na semana passada, a gente estava no evento lá em Barcelona com os 40 maiores transportadores do Brasil nessa sala. Tivemos a felicidade de ter o representante da NTT lá, o Guilherme Tel estava com a gente também. E a grande discussão que a gente vem ouvindo sabemos da fiscalização, sabemos que é uma medida que vem para melhorar um pouco a vida do transporte, né, tanto do embarcador quanto do transportador, mas ainda tem algumas dúvidas de um período de transição, digamos assim, né? Acho que a grande discussão ali é por que a gente não teve um período de transição dessa cadeia para tentar se organizar num prazo mais curto para depois ter as atuações. Acho que se o Hugo puder esclarecer um pouco para a gente, eu acho que é legal. Sabemos que já é uma lei de 2018, né, Hugo? Pô, você é um cara de logística, você tem informação de logística também, sabe que não é tão simples a gente se adequar em alguns momentos, mas essa transição, ela teve um motivo por não acontecer? Foi uma estratégia da NTT mesmo? Ou realmente vai ter talvez um período para se adaptar? Ou não? A gente vai seguir conforme o modelo, conforme a regra da NTT? Cara, na verdade, sendo bem sincero, claro, a lei está lá, né? 2018, a gente podia simplesmente puxar o argumento que está ali, ninguém, né, pode alegar desconhecimento, mas não é isso. A gente sabe que, independente de estar, o Brasil tem dessas coisas, né? Tem lei que não pega. E essa foi uma que não tinha pego até então. E, na verdade, assim, eu acho que, a opinião minha, tá? Nesse caso aqui, eu estou representando a agência, mas eu acho que seria até salutar que tivesse um período de alguma transição, não vou dizer transição, mas um período de adaptação, porque em que pese a regra ser válida há muito tempo, a gente sabe que tem um descumprimento muito grande. E não é pensando em não autuar, nem nada, é a questão do impacto que isso vai trazer para o mercado como um todo. E muitas vezes esse impacto, quando ele é muito grande, ele não é bom nem para quem supostamente está sendo beneficiado, que seria o caminhoneiro lá na ponta, a transportadora ou o caminhoneiro autônomo. Mas, na verdade, a gente está cumprindo o que veio na MP. Foi uma opção do governo fazer a MP sem prazo para entrar em vigor, né? Deu 5 dias, inclusive, para a agência poder fazer essa regulamentação, que basicamente a gente trouxe os pontos que estão na MP, e a gente não teve muita opção também de fazer isso. Tá? Não sei, não posso dizer que essa seria
uma opção da agência se ela tivesse essa liberdade. E o que ficou ali para 60 dias é a questão do CIOT, porque de fato precisava de uma adaptação do sistema que está sendo feita e em breve deve estar funcionando. Mas no final das contas, quando a gente tem margem, a gente consegue discutir, ver os impactos, o que a gente estudar um pouco do impacto no mercado como um todo, olhando todos os atores envolvidos. Mas nesse caso a agência não teve sequer essa opção, porque a MP foi muito clara ali que a gente tinha 5 dias, uma semana, 7 dias para regulamentar em resolução, tanto que por conta disso não houve qualquer processo de participação social, que é o padrão da regra da agência, né? De qualquer mudança de normativo seria isso. Mas, lembrando, a gente sempre relembra que a gente tem 2 revisões anuais da questão do piso, inclusive de metodologia de cálculo, e historicamente a gente teve muito pouca participação. E como o assunto começou a ser tratado mais fortemente do ano passado para cá, na última rodada de consulta pública teve bastante contribuição, e a gente inclusive encoraja os interessados aí a contribuírem, porque no fim a gente vai fazer uma análise de tudo que vem e ver qual a melhor forma de tratar isso, o que faz sentido, o que não faz, o que pode conflitar com alguma outra coisa, e tentar trazer um resultado melhor para o mercado como um todo, né? Sem proteger um lado ou outro, pensando no bom funcionamento do mercado, né? Então, faz parte, ainda que tenha alguma coisa explícita na MP, e às vezes na lei, que obrigue a gente a fazer alguma coisa, a gente tem revisões periódicas que claramente vão aperfeiçoando esse processo ao longo do tempo. E aproveitando o gancho e fazendo uma pergunta sobre o processo do que mudou, e aí talvez descendo um pouquinho e fazendo uma pergunta sobre os documentos que são documentos técnicos, que são os principais atores ali dentro da fiscalização. Até outubro de 2025, o MDF talvez não tinha a mesma força que ele tem agora sobre o efeito fiscalizatório. Então a gente tem a mudança de 2025 ali em outubro e o MDF ele ganha essa força no fiscalizatório ali. Só que a gente tem o CIOT e a gente tem o MDF ali. O quanto que esses 2 atores aqui eles se complementam. Então, uma estrutura, para poder exemplificar uma pergunta que ajuda na sua condição, por exemplo, o transportador emitiu o MDF, colocou a estrutura do CIOT ali, mas pode ter colocado um determinado valor. No CIOT, ele emitiu com outro determinado valor. Como é que a NTT trabalha com a relevância de qual dado é o principal, o predominante para poder fiscalizar? Ou seja, ela cruza o que tem dentro do MDF, mas em algum momento cruza o CIOT, ou o MDF ele é peça fundamental na fiscalização agora, a partir de agora em diante? Então, vamos lá. Essa pergunta vou ter que, infelizmente, deixar a resposta pela metade, porque a gente não tem, e eu conversei um pouco disso antes, que nem para tudo, nem tudo a gente já tem a resposta 100% completa. Tá, vamos lá. O que a gente tinha até outubro, né? Pela não ter os dados completos no MDFE para fiscalização, a gente estava fazendo um cruzamento. Foi aí que a gente conseguiu subir, né, de média de 200 para 6.000 multas. A questão do cruzamento do CIOT com o manifesto, né, com o MDFE, porque o MDFE não tinha os dados do valor do frete, basicamente, distâncias, essas coisas. A distância a gente já tem algo ali que não é preciso, mas que existe. Número de eixos, enfim, uma série de dados que a gente foi buscar no CIOT. E, claramente, isso trazia um benefício para uma determinada parte dos transportadores, só que a gente só pegava a questão de subcontratação e de contratação de autônomo, né? E uma reclamação que a gente tinha muito forte era os embarcadores não estão sendo atingidos. E muitas vezes o problema, né, de cumprimento, de pagamento abaixo do piso, está lá na origem. Porque, vamos lá, eu sou uma transportadora, se um embarcador me contrata abaixo do piso, é impossível que eu subcontrate alguém acima do piso, né? Existe um custo ali, vocês sabem melhor do que eu, mas existe um custo para a subcontratação que, obviamente, se eu recebo abaixo, jamais vou conseguir passar acima. Então, a gente começou a fiscalizar pelo manifesto, a partir de outubro, né? E essa fiscalização do CIOT, ela foi, nesse momento, substituída pelo manifesto, e agora a gente está entrando com os dois. O que vai acontecer? A gente vai precisar estudar ainda como é que vai ser essa dinâmica, porque a gente já previu de fato. O CIOT ele vai ser travado para emissão, no caso de estar abaixo do piso. Então vai ter um sistema, vai ter uma calculadora ali, uma lógica dentro do sistema, que vai dizer, olha, você nessa distância que você está declarando aqui, se você está declarando esse valor, está abaixo do piso. E a ideia é que você consiga justificar essa distância, mudar a distância que está ali, colocar CEP, colocar coordenada geográfica, é isso que está sendo trabalhado aqui, para que você, olha, tudo bem, passou com esse frete aqui, esse valor, porque a distância não é exatamente aquela. Ok. E para todos os efeitos, o CIOT só vai ser emitido quando estiver acima do piso. Então, a minha preocupação
enquanto fiscalização, depois da emissão do CIOT, com o próprio CIOT, ela inexiste. Se foi emitido, está dentro da regra, ponto. Agora, o que pode acontecer de fato? O CIOT está com valor, vamos lá, 5 mil e o MDFE está valor 4 mil. E o 4 mil está abaixo. Aí a gente vai ter que ver e estudar o porquê que isso está acontecendo. Porque uma das atuações que foram criadas nessa última resolução é justamente declarar o valor do CIOT, declarar algum dado no CIOT como forma de burlar a fiscalização. Pode ser o caso? Pode ser o caso. Olha, eu vou colocar aqui 5 porque eu estou pagando 4, mas 4 não passa meu CIOT. Eu preciso emitir o CIOT, porque a multa também é pesada. Ah, não, mas no manifesto eu vou colocar o valor correto, que é 4. Eu vou enxergar isso. Eu vou ter esse cruzamento de dados para saber, olha, você está declarando uma coisa no manifesto, outra coisa no CIOT. O que é o real? E talvez a gente, não estou dizendo que vai ser exatamente isso, a gente precisa estudar como vai ser a dinâmica do mercado e ver se isso de fato constitui um indício forte de infração ou não. A gente vai ter que ver volumetria, enfim, pode acontecer um caso ou outro perdido, por até sendo feito manualmente, que não é o ideal, até pelo volume de muitas transportadoras, mas pode acontecer. Então a gente vai ver essa dinâmica agora talvez a partir do final do mês, início do mês que vem, entrando as regras em vigor do CIOT, como é que o mercado vai se comportar. E a gente sempre imagina, enquanto fiscalizador, que alguém vai tentar burlar a regra. E a gente já vai pensando também, se eu fosse um potencial infrator, como que eu ia tentar burlar essa regra? E a gente também vai fazer esse exercício, né? Mas ainda é algo que não está 100% fechado, como é que vai acontecer. O fato é que a gente vai estar olhando ambos os documentos, tá? Isso aí todo mundo pode ter em mente que a gente vai olhar. Não, fechado. E aí, uma pergunta para o Kabur aqui assim, a gente tem um deadline que é 24 de maio, se eu não estiver enganado, 24 de maio a gente tem um deadline para todo mundo se adequar a isso. E aí, assim, uma pergunta para o Kabur, assim, como é que está o mercado com esse prazo? Assim, quanto que a turma está correndo, quanto que está se adequando e o que ele está vendo que são os principais desafios do mercado para esse deadline que a gente tem um muro e esse muro está logo ali, né? Então, assim, como é que está o mercado quanto a esse tempo? A gente conversou bastante, principalmente a grande preocupação dos transportadores hoje são as adequações de sistemas, né, Hugo? Porque hoje o cara ele tem uma rotina de gestão do negócio dele, ou de emissão de CIOT, de MDFE, que teoricamente ele não seguia 100% as regras que estavam determinadas pela legislação. Então ele vai ter um período de adaptação, sistemicamente falando. Então, como que eu faço meu frete retorno? Estou indo com uma carga, voltando com outra, abaixo do frete mínimo. Então, tem um processo comercial grande que ele vai ter que se adequar, porque ele vai ter que chegar no embarcador e negociar. Então, não é uma janela rápida, né? Você, no prazo aí de talvez 20, 25 dias, conseguir renegociar todas as suas rotas. Mas a gente vê que a grande limitação hoje, ela vai ser uma limitação talvez técnica de sistema, né? Ele vai ter que realmente adequar os sistemas dele. Alguns sistemas já estão preparados, alguém que já se antecipou bastante ao que ia acontecer, mas ainda tem uma boa parte dos nossos transportadores dentro do mercado que operam alguns sistemas que ainda não têm adequação. Como que vocês estão vendo isso aí com relação a talvez esse time de adequação de sistema? Eu vi que a NTT lançou, acho que quinta-feira da semana passada, né, um portal novo, né, um sistema novo. Se você puder falar até um pouquinho para a gente do que vai ser, como vai funcionar, acho que dá para dar um pouco mais de tranquilidade para os transportadores, talvez. Vamos lá, não sei se eu consigo passar a tranquilidade que alguns esperam. Mas vamos lá, sendo muito sincero, o que acontece? O pagamento, só para, às vezes é uma dúvida que fica, o pagamento eletrônico do frete e o CIOT são coisas distintas, tá? Só para deixar claro, a obrigação do pagamento eletrônico com a geração do CIOT numa instituição de pagamento, ela continua sendo obrigatória somente para a contratação de autônomos ou equiparados, tá? Então essa é uma regra que não mudou. O que mudou é a emissão do CIOT, ela vai ser obrigatória para qualquer operação de transporte. E no caso de uma transportadora que opera com frota própria, ela não vai precisar contratar ninguém, a princípio, para alguma instituição de pagamento, porque ela não precisa fazer o pagamento, não vai ser ela para ela mesma, nem o embarcador para ela, da forma como está na resolução do pagamento eletrônico, que não é autônomo nem equiparado. Então, o que vai ter novo agora é a emissão do CIOT. O que a NTT pensou, e é o que está sendo construído aqui, eu sei que o prazo é curto, mais uma vez o prazo estava na MP, eu não sei se... Agora, tudo pode acontecer. Para o caso de não ficar pronto, não ter tempo hábil,
Eu acho que é possível, não estou me comprometendo aqui, não posso fazer isso, até porque não é minha área diretamente, mas assim, a ideia é que se tenha esse prazo, inclusive que a gente entregue o sistema um pouco antes para que possa fazer testes. E aí saiu lá a portaria da SUROC, que é a nossa superintendência de regulação aqui, dizendo alguns dados básicos ali do que como vai ser feito isso, e a ideia é que essa declaração do CIOT para transportadores que operam com frota própria seja por web service. Então, a ideia é que seja algo simples, que vai ter uma lógica ali para você transmitir, mas que você não vai precisar ter um custo, porque a ideia não é criar custo. Tá? A gente sabe que, no final das contas, até algum custo, muito provavelmente ele está associado, mas a ideia é que ele seja muito pequeno, que a própria transportadora possa fazer isso, integrando o sistema com o sistema da NTT, para que essa transmissão seja feita do CIOT, utilizando, às vezes, o sistema que já existe, plataformas que já existem, sem precisar criar um novo sistema, porque a gente sabe, minimamente, apesar de não trabalhar diretamente com a operação do setor, que tudo isso, de fato, gera tem um tempo de adaptação, tem custo, tem burocracia envolvida, muitas vezes. Como você falou, tem contratos, tem uma série de questões internas e externas que afetam, que podem trazer algum descumprimento ali, principalmente no início do período, tá? Enquanto a fiscalização, a gente não consegue. Eu não posso dizer que eu vou fechar o olho para determinado período, eu não vou fiscalizar durante 60 dias. Gostaria muito de fazer isso, porque, em que pese ser nossa atribuição legal, a gente não quer trazer impacto grande para o setor. E a nossa intenção nunca foi lavrar, não queria sair de 200 multas para 60 mil multas no mês. A gente não ganha um centavo com isso, pelo contrário, a gente só tem custo de processamento, de pessoal alocado, enfim. A nossa ideia, de fato, é trazer a regularidade para aquilo que está posto. E existem diversas formas de fazer isso. Esse evento aqui é um deles, a gente trazer informação. Claro, a gente tem um limitador do que a gente pode fazer, porque a gente está preso legalmente em algumas coisas, mas a ideia é justamente passar o máximo de informação possível, e acho que a NTT não vai nunca se furtar de estar recebendo contribuições, ainda que fora daquela, como eu falei, da metodologia ali, que é um processo mais formal, né, de entender, e eventualmente, se não for possível, eu acho que a gente tem margem para se adaptar, sim. Mas a ideia é o que está previsto, é 24 de maio mesmo esse deadline, e eu espero muito que todo mundo consiga avançar rapidamente aí, que a gente consiga se entender de todas as formas. Fechado. E, assim, ó, eu tenho alguns pontos que eu quero deixar o máximo possível para os finais, para as perguntas de todo o público, mas acho que tem acho que tem um ponto que você abre, que eu acho que é importante fechar agora, só para não ficar aberto ali até o final ali. A gente, dentro do processo de autorização, a gente tem alguns participantes. Então, a gente falou muito da figura do embarcador e do efeito fiscalizatório sobre ele. A gente fala do ETC, aquele cara que tem frota própria, e a gente tem diretamente o TAC, aí o TAC é o TAC equiparado, que é fluxo normal, como a gente conhece. Aqui surge primeiro algumas dúvidas, que acho que é o grande movimento que a gente vê no mercado acontecendo ali. Acho que primeiro, assim, o embarcador. Então, o embarcador que é aquele cara que não possui RNTRC, que é a indústria, seja ela bens de consumo, seja ela qual for nesse sentido. Essa indústria, ela vai precisar gerar o CIOT, e se é o CIOT, a gente está pegando uma colinha aqui, foi publicado o documento de contrato de serviço, a abreviação DCS. O DCS ele foi publicado recentemente, que seria para poder autorizar esse CIOT quando a gente tivesse ou um ETC, ou surge a dúvida se o embarcador precisa consumir esse serviço nesse sentido. Então, acho que a primeira dúvida é nesse sentido. Embarcador, ele precisa emitir esse CIOT? Mesmo ele não tendo RNTRC, ele vai emitir, ou esse papel fica para o transportador ETC que foi contratado por aquele embarcador? Fica para o transportador, tá? Eu acho que está na resolução lá, que para os casos em que não houver subcontratação de autônomo ou equiparado, a própria ETC vai ser responsável pelo registro daquele CIOT. Então, para o embarcador não muda, tá? Ele até pode auxiliar ali, né? Enfim, vai depender do sistema, mas a responsabilidade disso aí é do próprio transportador que opera com frota própria. Legal. Eu acho que isso já sendo um ponto importante. E aí, acho que a pergunta que não quer calar, acho que para todo transportador tem frota própria, assim, mas uma vez que eu tenho frota própria, qual o valor que eu coloco, né? Como é que é essa estrutura? Então, imagina que uma transportadora frota própria, o motorista CLT, o veículo dela da base ali, que tipo de estrutura de valor ela vai colocar nessa estrutura de emissão ali? Acho que essa acho que talvez das nossas dúvidas, essa mais carimbada ali, um pouco desse panorama ali.
Na verdade, esse preenchimento do CIOT, ainda que seja feito pela própria transportadora, ele deve refletir a contratação que está sendo feita do embarcador. Tá? Então, o que se deve ser colocado ali é o valor que está sendo recebido do embarcador. O embarcador não vai preencher, ele não é o responsável pelo preenchimento, mas os dados que a ETC vai colocar ali, e inclusive termina sendo um indicativo para a própria empresa de que, olha, você está sendo contratado abaixo do piso. Porque quando ela mesma for gerar o próprio CIOT, o sistema vai brecar e vai dizer, olha, você não pode emitir documento nesse valor porque está abaixo do piso. Então, eu não sei na prática como é que isso funcionaria, que tipo de efeito geraria ali, mas assim, os dados são da contratação que veio do embarcador. Não, perfeito, fechado. Eu acho assim, para deixar as perguntas mais para o final, e aí a gente conseguir ir tocando e tudo mais, assim, eu queria explicar para que você conseguisse explicar, assim, quais são as penalizações por esses participantes, assim, quais são as principais penalizações quando a gente fala de um embarcador ou da transportadora ETC, nesse caso, ou propriamente da ETC que contratou um TAC, nesse caso. Então, quais são as penalizações, o que muda nesse panorama, né? Ou seja, como é que era feito, o que tinha de penalização até então e o que essas penalizações passaram a ser ali. Tá, vamos lá. Tem 2 pontos. Eu vou falar primeiro do CIOT, que eu acho que ele é um pouco mais simples. A obrigatoriedade do CIOT para todo mundo. Então, a falta de emissão do CIOT, e considerando que o sistema vai travar a emissão do CIOT abaixo do piso, basicamente eu vou fazer uma fiscalização para saber se naquela operação de transporte existe o CIOT correspondente. Deixar de cadastrar a operação de transporte, de gerar o CIOT, é uma multa, que provavelmente é a multa que prevejo que é o que mais vai acontecer, de alguém eventualmente tentar fazer uma operação sem emitir o CIOT, possivelmente por estar abaixo do piso e não conseguir emitir, né? Gera uma multa de R$10.500. Essa multa era menor e ela somente se aplicava para a emissão de CIOT quando era obrigatório para autônomos e equiparados, né? Por exemplo, no caso, o embarcador contratou uma transportadora. A transportadora não emitiu o CIOT, ela é responsável pela emissão do CIOT dela. Então, ela vai ser autuada por deixar de cadastrar a operação de transporte, tá? Então, e aí, como eu falei, tentar burlar a fiscalização, gerar o CIOT com dado divergente, é outra multa que tem lá. É o que eu falei, pode eventualmente acontecer se a gente identificar, a depender, né, do contexto ali, uma divergência entre o CIOT e o MDFE, por exemplo, tá? Então, o que muda basicamente no CIOT é isso. E o que muda na questão do piso? A regra do piso é a mesma, tá? Não sei se todo mundo sabe, vários instrumentos para ser calculado. Tem uma calculadora do piso no próprio site da agência, então é bom que todo mundo, quem não sabe ainda, saiba. Quem na dúvida, você pode ir lá fazer esse cálculo. Inclusive, esses eu mostrei para um colega que estava com dúvida e tal. Falei, tá aqui, vem aqui. É bem intuitivo, é bem simples. É claro que para fazer isso em massa é um pouco mais complicado, para entender a lógica é tranquilo. E o que acontece? A lógica da tabela é a mesma, ela está lá posta. O que mudou agora? A possibilidade, e isso foi uma demanda que o governo entendeu por bem atender, que é uma demanda por ir além da multa pecuniária, de buscar outras sanções que não somente a multa, porque aí, claro, tem um contexto que eu acho que não pode ser ignorado, que é a questão da ação no Supremo, e que por conta disso algumas empresas falam, não vou cumprir, porque isso aqui ainda está em discussão. Mas, na prática, o que a gente tem? A ação está lá, não foi julgada, mas a lei está valendo. Foi dada lá no despacho lá atrás, a decisão falando, olha, enquanto não for julgada, ela vale. Ficou um tempo sem valer, logo voltou-se atrás e está valendo. Pode ser que caia, pode ser que caia. Aí não cabe a mim, não cabe à agência dizer o que vai acontecer a hora que o Supremo resolver julgar. Agora, o que tem válido hoje está valendo. Então, a tabela do jeito que sempre foi. E agora a gente tem suspensão. Aí vamos separar. Para transportador, tá? E nesse caso não se aplica autônomo porque ele em via de regra não subcontrata outros autônomos. Uma ETC que subcontrata autônomo, ela vai estar sujeita à multa do piso normal, como sempre esteve, mas agora ela vai estar sujeita também a uma suspensão cautelar do RNTRC, ou seja, ela ficaria sem possibilidade de contratar e de rodar com a própria frota, inclusive, né, de ser contratada, e a gente tem um período ali na resolução que vai de 5 a 30 dias. E é importante deixar isso muito claro, porque essa é a primeira sanção que a agência deve aplicar, é justamente para o transportador que subcontrata e passar ali de 3 autuações com valor maior que 50 mil. E essa apuração é mensal, ou seja,
A gente está em maio, a minha apuração é sempre no primeiro dia útil do mês. O primeiro dia útil do mês, por acaso, é hoje, de maio. Eu estaria fazendo a apuração de tudo que eu fiz em abril. Só que em abril eu ainda estava olhando a documentação de março, que a grande parte ali foi pré-resolução, então essa regra não se aplicava. O que a gente vai estar olhando agora? Os dados de abril. Então, na virada do mês, em 1º de junho, que eu já vi aqui, cai numa segunda-feira, a gente vai estar olhando aquilo que foi processado em maio, referente a abril. Então, é possível, não tenho como garantir nesse momento, mas é possível que a partir de 1º de junho a gente já enxergue essas novas sanções de suspensão cautelar por multas emitidas, né, em transportadores, tá? E a gente vai fazer uma apuração e dependendo da faixa onde o transportador se enquadrar naquele período de apuração, ele pode ter uma suspensão já de início mais que 5 dias. Então vamos supor que uma transportadora tome multas e essas multas sejam notificadas, tá? São multas notificadas com a primeira notificação da agência, no valor somado aí na apuração de junho, de maio, referente a abril, de R$ 300.000. R$ 300.000 acumulado em multa, já cai na segunda faixa, que são 10 dias corridos de suspensão. Eu imagino o transtorno que isso deve dar para a empresa. 10 dias corridos ali com o RNTSC suspenso. Tá? E essa é uma suspensão que vai ser feita aqui dentro da agência. Ela é razoavelmente simples de ser implementada. É claro que tem todo um fluxo burocrático antes disso, mas é bom que fique no radar, porque essa é a primeira suspensão e ela independe da finalização do auto. Posteriormente a isso, depois do transitado e julgado dos autos, a gente vai ter possivelmente a suspensão administrativa ou cancelamento do próprio RNTRC com 2 anos para que não possa fazer essa reativação do cadastro. Então, é um período um pouco... demora um pouco mais, porque exige que o trânsito em julgado daquelas multas no montante um pouco maior, na verdade é a partir de 50, mas aí ele vai demorar um pouco mais, e aí tem a resolução, a gente podia ficar falando horas aqui só sobre isso. E tem, depois, com relação ao embarcador, a multa majorada, né, que vai de 1 milhão a 10 milhões, a depender do caso. E a partir de um certo estoque de multas também transitadas em julgado, existe a possibilidade, que eu espero muito, que não seja aplicada por ninguém estar descumprindo nesse nível, e que a gente também sabe o transtorno que isso deve gerar, de uma suspensão do direito de contratação daquele embarcador por algum período, que vai variar ali entre 10 e 30 dias também. Na verdade, 5 a 30 dias, todos são de 5. Então, isso pode trazer um impacto muito grande ali, seja para transportador, seja para embarcador. E é bom que todo mundo, para além do valor pecuniário das multas, esteja ciente desses prazos aí e dos efeitos possíveis que podem acontecer. Legal. Deixa eu só fazer uma pergunta complementar, que eu acho que surge a dúvida. A gente vai abrir para as perguntas agora, e eu tô com uma cola aqui de algumas perguntas, mas o contexto que você colocou abre uma pergunta importante só sobre o efeito dessa fiscalização. Quando você fala que, por exemplo, você já faz a apuração de abril e já coloca o efeito dessa penalização para a nova regulamentação que tá acontecendo, uma dúvida. A penalização ela já pode acontecer inerente ao tempo que ele teve para poder fazer a adequação. Então, mesmo que ainda exista o tempo, as penalizações elas já podem acontecer. Isso é uma pergunta só para poder esclarecer para a turma e a gente vai abrir aqui para todas as perguntas aqui. Só que acho que fica aberta dentro do que você comentou. Isso. O que acontece? É porque o prazo que a resolução tem de adequação ainda é somente do CIOT, tá? Então o CIOT tem 60 dias para ele se tornar-se obrigatório, né? Obviamente que a agência precisa proporcionar essa possibilidade, porque até então não havia de emissão, e é por isso que dessa necessidade tecnológica foi dado esse prazo, mas a regra do piso não houve nenhuma modulação ali dos efeitos. Então, o que acontece? Qualquer operação de transporte emitida após a vigência da resolução, ela vai estar sujeita a entrar nesse bolo aí que pode gerar essas sanções de suspensão. A gente sabe que foi um prazo curto, de fato, ali entre a edição da medida provisória e a regulamentação pela agência, deu menos de uma semana no final das contas, mas o que está sujeito de fato é o pós-resolução. Tá? E a gente, inclusive, vai tratar abril, até por conta de uma questão metodológica nossa aqui, fica mais fácil fazer o corte de abril do que pegar o finalzinho de março ali. Mas, de fato, tudo aquilo está sujeito. Fechado. E é isso. Só para fazer uma última conexão ali, Kabura, para a gente poder abrir para as perguntas finais ali. Kabura, como é que o mercado está olhando esse risco de penalização e essas multas ali, né?
Muito deles, acho talvez pego surpresa, que por mais que tenha conhecimento do frete mínimo, talvez não entendia todo o mecanismo fiscalizatório. Então, como é que você está vendo o mercado reagir aos riscos dessas penalizações? E pelo que você tem visto no mercado, assim, quem tá mais levantando dúvidas sobre o entendimento da fiscalização? São os embarcadores ou os transportadores ali? O que a gente escutou muito, é principalmente assim, a gente tá vendo que todo mundo está correndo com uma tecnologia para poder ter isso de forma sistêmica, né? Acho que é que o Google falou ali, né? Se o cara quiser fazer isso na mão, vai ser complicado, não vai ter como pelo volume que ele tem. Então a gente viu um movimento muito grande de todo mundo buscando alguma coisa alguma tecnologia para que possa resolver essa dor dele hoje. E a gente vê muito do lado do transportador ainda. A gente está sentindo um pouco o embarcador preocupado com frete mínimo. Então, assim, eu acho que o embarcador ele é ainda um cara que talvez não esteja acreditando tanto nessa regra ainda do modelo de negócio. A própria divulgação que a própria NTT fez ali, a gente viu grandes embarcadores ali com bastante adequação a ser feita, mas a gente viu ainda que o embarcador ele está pouco antenado ao tema, pouco relacionado ao tema, e a gente viu que ele está transferindo essa preocupação muito mais para o transportador que ele contrata. Então, acho que esse é um ponto de atenção grande. Mas a gente vê muito o embarcador negligenciando e o transportador tentando resolver essa dor do sistema, né? E aí, Hugo, eu vou tentar aproveitar o embalo aqui, que é uma discussão que a gente teve semana passada também com a turma lá no evento. A gente vai ter algum portal, algum lugar para que essas pessoas possam no dia a dia acompanhar, emitir lá 60 CIOTs hoje. Você já fiscalizou e viu que 52 estavam com problemas. Vai ter algum portal? Porque hoje a gente tem um delay entre a notificação e a multa chegar. E normalmente quando ela chega, ela já chegou com prazo meio é, estourado de recurso, digamos assim. Vai ter alguma forma desse transportador nosso conseguir enxergar isso? Gostei até da ideia. Olha, eu emiti 100 CIOTs, eu consigo acompanhar quantos já foram fiscalizados, se foram, e se foram, se gera alguma multa. Eu acho que é interessante, a gente pode até pensar, ficar uma boa sugestão. Mas o que eu posso garantir que a gente vai ter e que a gente já tem? Existe uma área no site da agência, que é a área do autuado, onde você pode acompanhar todas as multas emitidas ali. Inclusive, a gente está com uma campanha talvez ainda um pouco tímida, de notificação eletrônica dessas autuações, para que o infrator ele possa receber eletronicamente por meio daquele portal e alguns avisos, sem precisar esperar que chegue uma carta, coisa assim. É porque a gente sabe que hoje em dia é muito difícil, demora, às vezes erra o endereço, não tem alguém, enfim, tem o cachorro, o carteiro não vai, enfim, uma série de problemas. E a gente sabe, independente disso, o que acontece? Vamos lá, vamos colocar uma empresa, eu não sei, uma empresa média aí, que vai gerar, sei lá, quantos CIOTs por dia. Bota 10 CIOTs por dia. Vamos lá, vamos fazer um exercício aqui, 10 CIOTs por dia. Vamos supor que você está gerando metade deles, tá? Só metade deles abaixo do piso. E são 10 CIOTs, então 5 CIOTs por dia abaixo do piso. Na verdade, não vai conseguir gerar o CIOT, mas vamos supor que a gente cruzou lá o MDFE e o MDFE está dando abaixo. Eu vou continuar fazendo essa fiscalização. Até você receber essa multa, tomar ciência de que, olha aí, eu estava fazendo abaixo. Isso pode estar acontecendo hoje. Eu acho que a questão do travamento de CIOT ela pode melhorar, porque vai ser um aviso muito claro de que, ó, nesses termos que você está emitindo aqui, aí o CIOT vai dizer, olha, está abaixo. Se você estiver fazendo a mesma coisa lá no MDFL, ele não vai travar. Mas o CIOT está te dizendo, você está abaixo do piso. E o que pode acontecer? Você ficou, às vezes, 15, 20 dias gerando 5 operações por dia abaixo do piso. E isso está gerando um passivo que você sequer está tendo conhecimento. Eu acho que isso pode ter acontecido com vários transportadores e vários embarcadores, até que a gente, na verdade, a gente tinha uma divulgação passiva, né, que era a disponibilização dos dados no portal da agência, inclusive foi retirado para ajuste, porque tinha alguns probleminhas. E aí o ministro, à época, fez alguma divulgação quando foi sair de alguns maiores infratores e tudo mais. Mas, assim, a ideia é que todo mundo tenha essa informação o quanto antes. Eu acho que a gente pode, inclusive, trabalhar com essa questão, tentar dar ciência o mais rápido possível. Mas na questão do CIOT, acho que salvo se ele for emitido em contingência por algum motivo, ele vai cair para a nossa fiscalização posterior, porque não vai ser travado no momento da emissão, mas, via de regra, ele vai ser barrado na emissão. Então, acho que o CIOT vai ser um bom balizador ali para aquelas operações. Repetindo, o valor que está no CIOT declarado é aquele que muito provavelmente deve estar no MDFE.
Tá? Não é para ter divergência de valor, porque, afinal de contas, estamos tratando de uma operação só de transporte. A gente pode pensar em formas mais ativas e rápidas, ágeis aí, para o mercado ter noção do que está acontecendo. Mas eu acho que com o CIOT, a gente prevê, inclusive, que o número de multas vai cair muito, porque pelo próprio aviso que o CIOT está dando ali e pela impossibilidade de gerar salvo no caso de tentativa de burla, que é o que a gente vai quebrar a cabeça para correr atrás aí. Não, fechado, Hugo. E Hugo, eu acho que para a gente chegar aqui no nosso final do webinar, eu vou fazer as perguntas e eu acho que eu vou começar até pelas mais básicas, tá? Talvez uma pergunta assim, que fizeram, acho que a mais simples de todas o que é o TAC equiparado, tá? Então, acho que responder essa primeira, acho que fizeram e para você responder com suas palavras ali. Vamos lá. O TAC equiparado, ele é um TAC que trabalha, como o próprio nome diz, agregado de uma transportadora. E ele trabalha meio que à disposição, exclusivo, durante determinado período, para uma transportadora. Então, ele tem uma remuneração fixa, mais uma remuneração variável. E com isso, inclusive, por exemplo, pode-se emitir um CIOT para 30 dias daquele TAC equiparado. Por quê? Porque ele está prestando serviço ali, diversas operações de transporte no mesmo CIOT. E, nesse caso, não se aplica a questão do piso mínimo, tá, para TAC equiparado, porque justamente pela impossibilidade de cálculo de piso para cada operação, visto que não existe uma remuneração completa, vamos dizer assim, para cada operação. Isso cai dentro de uma lógica ali de fixo mais variável que a gente não consegue aplicar na resolução. Perfeito. Eu vou fazer, eu estou com uma colinha aqui agora, então estou lendo algumas perguntas. E acho que uma pergunta dela é o seguinte: acho que foi lançado, vocês lançam e publicam o documento de contrato de serviço. A princípio, ele é para autorização do ETC que tem frota própria, aí acho que me corrija se o entendimento estiver errado. Ô, Elton, Mas, peraí, desculpa, deixa eu te interromper, porque eu errei o termo que eu estava falando, tá? sem Eu estava problema. falando do TAC agregado. Eu falei, a definição que eu trouxe é do agregado. Você falou equiparado ou agregado? Equiparado, perfeito. Equiparado. O equipado, eu vou deixar fazer a pergunta, desculpa pela interrupção, é só Sem para a gente não problema. perder. O equiparado é a empresa de pequeno porte que tem, eu não vou lembrar agora exatamente, eu posso olhar. Três São veículos. até 3 veículos automotores e eu não sei quantos implementos ali, tá? Mas são pequenas empresas que, para os efeitos da resolução, principalmente do pagamento eletrônico do frete, seguem as mesmas regras do TAC. Tá? Então, Perfeito. são empresas que seguem regras do TAC. Eu só confundi ali o agregado com o equiparado, desculpa. Não, tá ok. Acho que fica à vontade, qualquer resposta que quiser corrigir, fica. Então, assim, a pergunta que é, porque assim, quando vocês liberam o DCS, né, o documento de contrato de serviço, e a princípio o entendimento é que ele é para autorização do ETC que tem frota própria ali. Mas aquele transportador por exemplo, ele é pequeno, e ele está contratando, mesmo sendo um ETC, mas de pequeno porte ali, nesse sentido, e ele está contratando TAC, ele pode utilizar esse serviço, que seria gratuito nesse caso, para poder emitir apenas o CIOT, ou ele é obrigatório, quando ele contrata um TAC, emitir por uma IPEF. E aí, principalmente, talvez explicar a diferença se é a emissão do CIOT, ele pode fazer independente da plataforma, mas quando ele fala de pagamento, ele tem que transacionar obrigatoriamente por uma IPEF quando ele tem o TAC. Eu acho que essas dúvidas acho que ficam ali na cabeça da turma. Cara, agora você me deixou na dúvida. Mas, ó, eu tenho quase certeza que, primeira coisa, o pagamento do autônomo é por IPEF. E eu acho que, nesse caso, a geração do CIOT necessariamente vai ser feita junto com esse pagamento por um IPEF. Eu acho que eu posso até dar esse retorno para vocês depois, mas a questão da geração direta ali pela ETC é somente para casos onde não há subcontratação de autônomo. Perfeito. Fechado. Acho que isso esclarece. Aí uma pergunta é o seguinte, eu acho que todo mundo que tem dúvida sobre como vai distinguir o que é lotação e o que é fracionado, tá? Então, vou dar um exemplo assim, é muito comum as operações de transferência, ou seja, onde os embarcadores estão movimentando mercadoria entre as unidades propriamente dele ali. Isso pode gerar um CTA apenas, ou pode gerar múltiplos documentos, mas assim, como é que a NTT vai distinguir uma operação de fracionado por uma de carga lotação? Como é que ela vai fazer essa distinção? E principalmente a lei, ela está restrita à carga lotação ou ela é aplicável também ao fracionado? Tá? Então, e aí, só para dar mais um exemplo sobre fracionado, principalmente a entrega final para o cliente. Então, qualquer indústria, no geral, que faz ali a entrega final para o cliente, e que está contratando uma transportadora que vai até o cliente final, como é que isso entra dentro da regulamentação do CIOT do piso mínimo? Tá, vamos lá. O piso ele não é aplicável para transporte fracionado.
tá? Somente para carga e lotação. No caso do CIOT, vai ser obrigatória a emissão do CIOT, da mesma forma como para carga e lotação. O que não vai estar sujeito nesse caso é a questão da validação do piso na hora de emissão do CIOT. Tá? Então, ali declarou, é um transporte fracionado, é fracionado, não se aplica a questão do piso. E como é que a gente verifica hoje? Tá? Eu acho que com a questão do CIOT vai ficar mais fácil. O que a gente verifica hoje? Se há, dentro do, como a gente está olhando o manifesto, se há dentro daquele manifesto mais de um CTE, basicamente. Existe mais de um, são para locais diferentes, de embarcadores diferentes ou destinatários diferentes, da mesma cidade. Existe uma limitação, ainda que seja o mesmo contratante, por exemplo, é uma rota São Paulo-Recife. E aí você tem ali 3 CTEs, um de carregamento em Salvador, outro em Aracaju. Teoricamente existe uma rota lógica, que é Salvador, Aracaju, Recife. Só que eu não consigo fazer isso para todas as operações. Então, hoje, termina que a gente foca naquele documento onde só existe um CTE agregado. O que a gente já viu? Às vezes, e aconteceu isso no início, até a gente conseguir enxergar um MDFE com um CTE. Só que naquele dia foi emitido mais de um manifesto. Por quê? Porque eram para estados da federação diferentes, e aí a legislação exige que sejam manifestos diferentes. É exatamente esse caso que eu falei. Então a gente também está fazendo esse cruzamento de falar, olha, tem mais de um manifesto aqui, e do jeito que ele foi emitido faz sentido que muito provavelmente é uma operação fracionada, então a gente termina descartando também. A gente pode estar descartando eventualmente alguma coisa que era aplicável? Pode, mas o que a gente tem feito, e isso está sendo refinado ao longo dos meses, mas o que a gente tem tentado evitar ao máximo é gerar uma autuação para um caso que não é devido. O contrário é muito mais tranquilo para a gente, dado o universo gigantesco que a gente tem de fiscalização, eventualmente alguém que estava sujeito à fiscalização não ser fiscalizado, para nós não é um problema tão grave quanto gerar uma infração, e a gente sabe, o transtorno, eu acompanhei pessoalmente alguns casos aqui, né, o transtorno que às vezes você tem que conseguir justificar, juntar a documentação para provar que o seu transporte não estava sujeito àquela fiscalização, e aí você tem um passivo, sei lá, de R$500 mil, R$300 mil, e aí tudo isso é custo administrativo, é custo às vezes com advogado, com o que quer que seja, e fica aquela nuvem ali enquanto você não consegue resolver, e é muito mais fácil a gente tentar cortar antes aquilo que a gente acha que não se aplica do que gerar e depois deixa correr atrás. Não, não é isso, a gente não vai fazer isso. Perfeito. Tem uma pergunta aqui que é bem interessante, ETC que subcontrata ETC, quem gera CIOT, contratante ou contratado? Assim, achei essa pergunta interessante, se quiser eu vou repetir ela novamente, assim que é ETC que contrata ETC, quem gera o CIOT, contratante ou contratado? Foi uma das perguntas que vieram aqui no chat. Boa pergunta. Eu acho que tanto faz, nesse caso. Essa pergunta não tinha sido feita ainda, mas eu acho que no caso, como não é uma contratação de autônomo, ou seja, ou equiparado, não há obrigatoriedade de passar por um IPF, eu acho que, não sei. Vou ficar devendo. Prefiro não dar uma resposta que seja errada aqui, tá? Não, mas não tem problema. Acho que assim, até para esclarecer para todo mundo, assim, como tem várias perguntas, acho que a gente vai responder várias perguntas no decorrer, no WhatsApp, posterior e tudo mais, assim, não fiquem preocupados. A gente está selecionando o máximo possível aqui, mas como o tempo já está esgotando, a gente vai passar por algumas aqui ainda para a gente poder finalizar. A outra pergunta, operação municipal, muda alguma coisa na regra do jogo? Tem que emitir o CIOT, não tem que emitir o CIOT? Muda alguma coisa na regra do jogo quando é o transporte municipal? Essa é uma questão que surgiu para a gente esses dias, principalmente por conta da operação portuária ali, né, em região portuária, que muitas vezes são várias operações no mesmo dia e não é emissão de MDFE nesse caso. E alguns transportadores trouxeram para a gente que não fazia muito sentido a gente cobrar a emissão de CIOT. O que a gente discutiu aqui é que, a princípio, não vai ser necessário, até porque essa é uma operação que ela vai, pela não emissão do manifesto, pela não obrigatoriedade de emissão do manifesto, na operação municipal, via de regra ela não vai estar no radar nosso de fiscalização, porque eu não consigo enxergá-la hoje. Tá? Eu não sei se mais para frente isso pode mudar, mas a princípio não. Até porque são operações menores ali. Eu acho que o intuito do legislador, quando criou a questão do piso, não era esse, não é tratar esse tipo de operação, é operações mais longas mesmo, né, que seja intermunicipal. Mas dentro do município a ideia é que isso não seja necessário. Fechado. Uma outra pergunta que eu acho que essa é muito sobre o cálculo do frete mínimo é o seguinte: a gente, para calcular o frete mínimo, um dos principais indicadores é distância
e número de eixos, principalmente ali. Como é que a NTT ela vai, primeiro assim, a distância, em algum momento vocês vão fazer algum cheque com base na origem e destino para poder fazer um parâmetro de distância nesse sentido, ou esse parâmetro ele vai ser com base no que foi no momento da geração do CIOT ali, esse cálculo da distância, ou seja, a informação que foi passada no CIOT, ela vai ser recuperada para poder fazer base do cálculo do frete mínimo, para poder confrontar aquele valor, ou em algum momento a NTT ela faz um cruzamento dessa distância real. Então, a ideia, a gente precisa esperar sair o sistema, tá? Mas a ideia é que ele está sendo construído com a lógica de que, como está previsto que haja um travamento, no caso da emissão abaixo do piso, na tentativa de emissão, ele vai ter uma regra ali, um algoritmo que vai fazer um cálculo e a pessoa vai declarar, por exemplo, vamos lá, olha de novo o exemplo lá, São Paulo-Recife. Eu não lembro agora, deve dar quase cerca de 3.000 quilômetros. Então você vai declarar 2.000, porque vai ter um campo declaratório lá da quilometragem. Mas o sistema vai dizer, olha, não faz sentido 2.000, está muito fora da regra, da lógica que existe dentro do sistema, que tem um banco de dados ali de distâncias e tudo mais, onde, olha, isso aqui não faz sentido. E a ideia é que você consiga, nesse caso, trazer informações mais precisas sobre o frete. Por exemplo, ao invés de declarar sua cidade, você vai declarar CEP a CEP. Tem cidades muito pequenas que só tem um CEP, mas, por exemplo, se você pegar São Paulo, um frete São Paulo-Guarulhos, você pode ter ali uma distância de 2 quilômetros, você pode ter 70. Então, assim, esse valor aqui não está fazendo muito sentido. Aí você vai lá e coloca o CEP. Não, peraí, com esse CEP aqui faz sentido. Ou até coordenada geográfica. Eu não sei se tecnologicamente isso vai ser possível nesse momento, é possível que sim. E aí você vai declarar. Uma vez declarado, passou pelo crivo do sistema, a gente não vai fazer, a princípio, tá? Salvo se a gente enxergar algum indício de tentativa de burla, a gente não vai fazer novas checagens naquele CIOT. A ideia é que justamente qualquer tentativa de geração abaixo do piso seja travada na própria emissão e o emissor vai ser avisado disso, o que não está batendo ali para que ele não possa fazer. Tá? É como eu falei antes, isso vai terminar gerando um aviso ali pré-infração, falar, não faça isso, você não pode fazer isso porque isso é infração. Isso é uma demanda antiga que agora foi atendida por meio do CIOT e vamos ver como é que isso vai funcionar na prática. Mas a ideia é que, como eu falei, o número de infrações deve cair porque simplesmente não vai ser possível, a não ser que muito emissor resolva não emitir o próprio CIOT, falar, eu vou sem CIOT porque eu vou emitir abaixo, e aí a gente vai ver no manifesto, a gente vai ver que tem veículo rodando sem CIOT, e claramente a gente vai conseguir aplicar infrações nesse caso. Tá joia. E aí, Arzinho, acho que a gente tá indo para o final, e aí para fechar com duas perguntas ali do Kabura. Kabura, queria abrir para você, assim, se tem duas perguntas ou apenas uma ali, mas alguma pergunta que você queira esclarecer para a gente poder encerrar, que é dentro dos seus papos ou propriamente das perguntas do chat aqui, alguma pergunta que te chamou a atenção e que você queria compartilhar com o Hugo para a gente poder partir para o encerramento aqui. Eu acho que tem uma aqui, Hugo. A gente atende bastante cooperativas, principalmente, né? Então a gente vê que o mercado brasileiro tem muita cooperativa de transporte. E aí, quando a gente olha a cooperativa, quem que vai emitir o CIOT? Vai ser o cooperado? Vai ser o CTC do embarcador? Quem que faz o CIOT nesse contexto, dentro da cooperativa? Cara, para todos os efeitos, é que tem que ver, é porque tem vários tipos de cooperativa, né? Caso a caso, a gente tem que estudar. É porque, por exemplo, esses tempos a gente estava vendo, teve uma cooperativa que estava reclamando que estava tomando multa. Por quê? Porque sai um documento da cooperativa para o cooperado, é uma contratação. Então, assim, não se opera com o registro da cooperativa, por exemplo, que é uma das formas. Se todo mundo está cooperado, todo mundo coloca veículo na cooperativa e ela opera. Nesse caso, ela está equiparada a um autônomo, então todo mundo que contratar estaria sujeito à emissão, né, conforme as regras de autônomo. Quando ela contrata um cooperado como pessoa física, em que pese ele ser um cooperado, ela vai ter que estar cumprindo toda aquela legislação de contratação de autônomo. E o que estava acontecendo? A cooperativa ela oferecia diversos benefícios ali, alguns financeiros, né, outros nem tão financeiros, mas compra de pneu, combustível, alguma coisa assim para o cooperado. E quando fazia a contratação do frete, aquele valor ele era deduzido do valor que ia ser pago do frete. E o que estava acontecendo? A cooperativa começou a ser muito autuada porque ela estava emitindo abaixo do piso, porque ela estava contando,
Que, olha, esse transportador cooperado aqui, ele já teve o benefício referente a tantos pneus, isso, aquilo, que dá um valor de R$ 3.000, então só vou colocar mais dois aqui, porque é o piso dele. Mas, na verdade, o que a gente está enxergando é o que está no documento. Então, tudo depende de como vai funcionar. A gente pode até, talvez seja uma boa ideia, a gente fazer um passo a passo específico para a cooperativa. Como é que você opera? Se você opera dessa forma, a regra é essa. Se você opera assim, assim. Entendeu? Porque às vezes realmente fica um pouco. Mas aí não tem como a gente dar uma resposta padrão para tudo, porque depende de como ela opera. Tem cooperativa que, de fato, vira uma pessoa jurídica só e todo mundo opera dentro da cooperativa com um veículo agregado na cooperativa. E tem cooperativas que terminam fazendo uma função mais de empresa ali, de repassar o frete com contratações individuais. Legal. Hugo, acho que a gente está chegando no final e eu queria primeiro, queria agradecer, acho que em nome, acho que não só acho que a MTA puxou esse papo, mas acho que em nome do mercado de transporte, eu acho que transportador, embarcadores, os nossos próprios outros sistemas de TMS, RP do mercado, que eu acho que tiveram proveito para esclarecer as dúvidas e eu acho que as perguntas que vão vir, respostas até posterior, vão ajudar a esclarecer. Então, acho que para deixar o recado, acho que assim, a gente acabou que, como tem muita pergunta, a gente vai responder essas perguntas posteriores nos nossos canais. Então, WhatsApp, Instagram, a gente vai divulgar isso. Acho que tem uma comunidade ali no WhatsApp que a gente vai tentar o máximo possível manter informado. A gente vai divulgar essas respostas ali, mas eu queria agradecer teu tempo. Obrigado de verdade, foi muito esclarecedor a oportunidade da gente bater um papo. Obrigado, Cabura, por dar um panorama do mercado e a gente poder conectar isso com o Hugo. E, Hugo, só para a gente poder encerrar, acho que eu queria abrir para você se tem algum recado que a NTT quer passar para o mercado, alguma mensagem final para a gente poder fazer um encerramento aqui. Eu queria agradecer a oportunidade, né? Como eu falei no início, é sempre muito bom para a gente poder ter essa proximidade e passar de uma forma um pouco menos formal ali algumas orientações. A gente sabe que o tema é muito complexo, de fato, não é tão simples, até porque eu conversava mais cedo que a gente da agência também está descobrindo a complexidade que é esse mercado. A gente começa a fiscalizar uma coisa e aí vem uma reclamação, como essa da cooperativa que eu acabei de falar, tiveram inúmeras parecidas que a gente simplesmente não consegue enxergar como funciona. Aí a gente vai descobrindo também, em toda oportunidade que a gente tem para conversar com quem está no setor operando, a gente também termina aprendendo e esse é um processo que se retroalimenta, é muito, muito importante para a gente estar recebendo essas perguntas que terminam sendo um feedback para a gente do o que a gente está passando, o que está sendo entendido, onde que a gente precisa focar um pouco mais na questão de tirar dúvida, de aperfeiçoar a transparência ali, igual a sugestão de, né, emitir esse CIOT, ele já foi fiscalizado, tá ok, não tá? Então, assim, para a gente é muito bom, agradeço mais uma vez e colocar a ITT à disposição. Eu sempre falo que a gente quer ser visto, é claro, um órgão fiscalizador, não tem como a gente fugir dessa função. A nossa função no final é fiscalizar, mas o fiscalizar é buscando sempre o cumprimento da norma. E o que a gente quer não é gerar multa, como eu falei. A gente só tem prejuízo gerando multa para todo mundo. E em conversa até com alguns autônomos, que foi a categoria que mais pressionou o governo pelo endurecimento dessas regras do piso, eles também têm consciência de que se a gente for rígido demais com tudo, todo mundo perde. Todo mundo perde, o autônomo perde, a empresa perde, o embarcador perde. A agência também perde, porque o que a gente quer, no final das contas, é trazer regularidade para o mercado e que ele fique equilibrado. E o equilibrado é quando todo mundo está... Esse dia um colega falou, olha, seu sucesso é se você deixar todo mundo um pouco insatisfeito, mas que ninguém bata na mesa para virar a mesa. Todo mundo vai ficar um pouco satisfeito? Vai. Ninguém vai ficar. É uma tarefa inglória deixar todo mundo feliz. Não vai ficar todo mundo feliz, não. Todo mundo tem um ponto de reclamação aqui e ali, e a gente está nessa balança de tentar harmonizar para trazer o mercado saudável. No final das contas, é isso que a gente quer. E a gente sabe que trazer informação é importante. Eu acho que a nossa função primordial é trazer informação, ser o mais transparente possível. E a gente vai estar à disposição aí para responder o máximo de coisa que a gente quer. Por isso que eu falei, ó, se eu não puder responder, eu não vou responder. Eu não quero dar informação errada. Se é para dar, vamos dar a informação correta. Né? Às vezes a gente não vai ter resposta para tudo. Tem muita coisa que eu sei que está gerando dúvida. Para a gente também ainda gera algumas coisas que a gente está implementando. Então, eu sei que o prazo é curto, tem coisas que já está valendo, mas a gente vai permanecer à disposição aqui. E mais uma vez aí agradecer o Wellington, Everton e colocar a gente à disposição aqui sempre que vocês acharem necessário para a gente conversar.
Já é fechado. Hugo, muito obrigado. Kabura, quer dar algum recado final, alguma coisa queira comentar? Obrigado, Hugo. Pessoal, a gente está à disposição que precisarem aí também para acionar a gente. As respostas vão ser na sequência, mas agradecemos muito aí a sua participação e principalmente a disponibilidade, que a gente sabe que não está fácil, a gente sabe que o horário é puxado, mas agradecemos demais aí, tá? A gente tem um parceiro muito grande que é a NTT e a gente quer estar sempre perto de vocês também para entender tudo que está mudando aí. Obrigado, viu, Hugo? Obrigado, gente. A gente vai encerrando aqui, a gente continua ali nos canais de comunicação para sanar as dúvidas ali.